Bom dia a todos. Vamos começar pontualmente, até porque hoje o pessoal caiu da cama, né? A gente está tendo alguns problemas técnicos porque o software atualizou. A gente vai gravar do mesmo jeito. A câmera vai estar gravando e depois a gente vai fazer o upload e eu mando o link para vocês. Da mesma forma que as outras palestras, para a gente ser bem objetivo, né, nós vamos deixar as questões para depois, porque daí nas questões a gente para a gravação e a gente tira as dúvidas de vocês. Obrigado. Bem, antes de mais nada, para quem ainda não sei, tem algum pai novo aqui da escola? Levanta a mão para falar, que chegaram agora. Vocês eu lembro que a gente conversou. Bem-vindos, muito bem-vindos. Vocês chegaram já no olho do furacão, né? Porque esse fim de semana foi um fim de semana impressionante. Eu falo para vocês, a gente fica com o coração até quente quando a gente olha aquelas fotos daqueles alunos dando 100% deles. Eu fiquei impressionado. Não sei como é que eles chegaram em casa falando, mas a nossa experiência aqui foi de outro mundo. E esse ano a gente ainda bateu o recorde do ano passado. O ano passado a gente teve mais de 300 alunos, esse ano a gente chegou a 360 alunos. Ou seja, estão construindo. Tomara que a gente continue assim. Bem, eu não vou ficar falando muito agora no começo, porque a professora Francine, nossa coordenadora geral, ela tem que estar na primeira aula dos alunos, às 8h05. Então eu vou deixar ela falando para vocês, e assim que ela terminar, as orientadoras vão falar e eu falo um pouquinho no final. Mais ou menos esse aqui é o roteiro que a gente vai seguir. Então, se alguém precisar sair por algum motivo, coisa do tipo, vocês sabem aonde que está o que vocês querem escutar. Francine vai começar com o acadêmico, as orientadoras vão falar do social e eu vou entrar no final com a performance. Fica melhor assim? Fica? Ótimo. Então, sem mais, Fran, por favor. Bom dia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Francine, sou coordenadora geral do Fundamental 2, mas eu também sou professora de Biologia do 7º e do 8º ano. Vamos falar um pouquinho só dessa parte acadêmica, fazendo uma retrospectiva do que foi primeira e segunda etapa. Esse ano, por conta da mudança que nós tivemos comparada ao ano passado, o 6º ano não pegou, mas 7º e 8º sim, das etapas, então os alunos eles demoraram um pouquinho para se adaptar ao processo. Por que isso? Porque antes a etapa ela valia 100 pontos, né? Dentro desses 100 pontos da etapa nós tínhamos ali provas, 60 pontos, uma 30 pontos a outra e um conceito de 10 pontos, que ia se somando a segunda etapa e no final fazia-se uma média. Esse ano não, esse ano pelo fato de termos primeira, segunda e terceira etapa, a nota ela está dividida em 30, 30 e nessa terceira etapa agora 40 pontos. Então o aluno ele vai construindo a sua nota ao longo da etapa. Uma vantagem que eu vejo em relação a esse modelo é, primeiro, em relação ao conceito. O conceito é a parte formativa que nós temos na escola. A parte formativa é aquela que o aluno ele tem a responsabilidade com suas tarefas diárias, tanto em casa quanto em sala de aula. No ano passado, num semestre, valia 10 pontos. Esse semestre nós aumentamos para 15 pontos. Ou seja, são 15 pontos que os nossos alunos possuem. Esse ponto é dele, ele já começa com esses 15 pontos e ele precisa tomar todo o cuidado para não perder esses 15 pontos. Seria basicamente isso. Como é que ele poderia perder os pontos dele? Tarefas não realizadas, conversa em salas, brincadeira, falta de material, entre outros pontos que envolvem essa parte formativa. Para o 6º ano, a primeira etapa em que os alunos eles estão um pouquinho mais fragilizados, porque eles estão entendendo como que é o processo. Eu falo isso de 6º a 9º ano, né? Porque, querendo ou não, é uma novidade para todos, esse novo ano que eles iniciaram. Mas, principalmente 6º ano, onde é tudo muito novo, nós temos aí 7 semanas, em média, de adaptação, de entendimento do que é essa parte de rotina escolar. Após esse período, após essas 7 semanas, aí sim a gente já começa a
pontuar, né, essas questões que possam vir a tirar a parte formativa deles, uma vez que nós tivemos 7 semanas trabalhando os mesmos conceitos, a importância do cuidado com as tarefas diárias, a organização, com a disciplina. 7º, 8º e 9º já estão mais acostumados nesse processo, então é bem mais tranquilo. Eu acredito que o 6º ano, numa primeira etapa, é o que, querendo ou não, ele se encontra um pouquinho mais fragilizado nessa parte acadêmica. Além disso, obviamente, como tudo é muito novo, eles também envolvem aí, né, a questão de conflitos, de ansiedade, que as nossas orientadoras, a Verônica, com o 6º e 7º, e a Maria Amélia, com o 8º e 9º, trabalham com eles. Então, facilidade de socialização eles tiveram, todos os alunos, isso foi muito legal, né? No geral. Obviamente existem casos e casos, mas fazendo análise pelo aplicativo do Galois, que é o nosso meio oficial de comunicação, nós vimos que foram casos pontuais, onde nós tivemos alguns problemas de pontuação, de socialização, onde a Verônica e a Maria Amélia também trabalharam mais a respeito disso. A adaptação foi mais lenta a essas rotinas, né? Então a gente teve um pouquinho mais de dificuldade em relação a essas 7 semanas de adaptação. Mas é algo que está dentro do controlado, né? A partir do momento que a gente começa a apertar um pouquinho mais nessa parte formativa, eles começam a entender, eles começam a perceber a importância, né, desses pontos que estão sendo construídos aí ao longo do semestre. Na rotina de sala de aula, os professores também, eles no primeiro momento sentiram um pouquinho mais de dificuldade, até porque estava todo mundo muito eufórico, muito preocupado com a socialização, mas depois a gente foi percebendo que as coisas foram acalmando. Um detalhe interessante para falar a respeito dessa rotina, né, e aí vem a parte do estudo, da falta de estudo qualitativo, é porque eles estavam muito acostumados, nos anos anteriores, a fazer uma prova, que era um teste, que valia 30 pontos, e se eles percebiam que não iam bem ali naquele teste, eles estudavam para conseguir na prova 2, que era a prova, como se fosse uma prova bimestral, a tirar a nota dele. O que aconteceu esse ano? Não foi bem assim, porque cada etapa tinha apenas uma prova. Qual foi o objetivo da mudança de etapa? E aí eu gostaria que vocês entendessem muito esse processo. Os idealizadores da escola, Toshio, Lucinéia, o Angel, eles sempre pregaram muito a questão da parte cognitiva, por ser uma escola conteudista, muito a questão da aula estudada hoje, que até lá no fundamental, né, tem o ensino, né, o sloganzinho falando a respeito disso. E o que a gente observava no modelo anterior é que o aluno ele sempre deixava para estudar em cima da hora, na véspera. Esse novo modelo não rola isso. Se ele deixa para estudar em cima da véspera, a nota não vem. Então foi essa a maior dificuldade que nós tivemos, dos alunos compreenderem que o estudo precisa ser diário. O aluno que compreendeu isso, e nós temos gráficos que mostram perfeitamente esse desenvolvimento, 70% é mostrado no nosso gráfico. Eles se saíram muito bem. 30% ainda estão oscilando nesse processo. Do entendimento que não adianta uma prova que é na quarta-feira, você começar a estudar na sexta-feira anterior. Mas tem várias rotinas ao longo do dia a dia. Quando você monta uma grade de estudo com um aluno, você pega a aula da manhã. Se você perceber a aula da manhã na grade de estudo, não são todas as matérias que estão sendo colocadas nesse dia que são conteudistas. Né? Se vocês observarem bem a grade, não são todas que são conteudistas. Tem muita que envolve projeto, a parte de educação física. Além disso, dentro dessas que são conteudistas, não são todas que toda aula tem conteúdo novo. É uma revisão, muitas vezes, ou é uma correção de dever. Então, se o aluno pega 45 minutos de aula de manhã, né? Pega lá 3, 4 matérias conteudistas e joga isso para a de tarde estudando 45 minutos,
para cada uma delas, ele vence a sua rotina diária. E aí, consequentemente, não acumula. Vem essa fala do estudo qualitativo e não quantitativo. O que a gente observa do quantitativo? O aluno que começa a estudar, véspera de prova, mas quando eu falo véspera de prova, é na sexta-feira anterior à prova, ele vai se matar de estudar, vai passar o final de semana inteiro estudando, e vocês vão falar, meu filho está morrendo, porque ele está estudando muito. É esse a nossa impressão. Então, para vocês que não estão em sala de aula e estão observando essa rotina do aluno, e essa rotina ela vai acontecer sempre, uma vez que tem prova toda quarta-feira, na visão de vocês, teoricamente está certo. Só que se o aluno ele tem a consciência de que todo dia ele tem que estudar, fazendo o seu planejamento, eu falo de 45 minutos de uma matéria, 1h30, no máximo 3 horas, no máximo, estourando. Os pais mais antigos que estão fazendo assim, porque sabem que é assim mesmo, certo? No máximo, estourando 3 horas, de 2 às 5 da tarde, com pausas. Dá certo. Então não tem por que deixar de fazer uma atividade física, não tem por que deixar de fazer línguas, tudo isso é muito importante, não tem por que ficar no final de semana se matando de estudar. Final de semana, gente, eu falo isso como mãe, minha filha está no 7º ano, eu vejo esse rendimento dela, apesar dela ficar muito brava comigo, porque o dela eu não acompanho, quem acompanha é o pai, porque eu não consigo acompanhar o rendimento dela, porque eu fico em função das outras 539 crianças que nós temos na escola, ela é mais uma, então ela é a 540, mas eu vejo a rotina que o pai coloca, dessa questão do estudo. Final de semana, sábado, de manhã ou domingo, a critério dela, ela faz resolve. Ela pega para fazer o resolve de 2 disciplinas, porque tem só 2 disciplinas por semana, certo? Então ela pega para fazer resolve. Pronto, ela faz ali, bonitinho, e acabou. Ela tem um dia dela livre para ela poder brincar, para poder fazer as coisas, para descansar. Uma vez que a rotina acaba ficando cada vez mais intensa. Enfim, é essa organização e essa disciplina que muitas vezes os nossos alunos, eles demoram para pegar. E na primeira etapa a gente percebe que demora mesmo. Já na segunda etapa, nós temos a parte social de resolução de conflitos, depois as orientadoras podem falar, que melhora. E o desenvolvimento em sala, na parte acadêmica conteudista, ele também melhora. Então, eles já tiveram uma noção do que foi a primeira etapa e de quais são as necessidades para o desenvolvimento da segunda etapa. Nós temos um programa, que é o Power BI. Alguns pais, inclusive, quando me mandam alguma coisa no aplicativo, eu faço um print da tela e mando, num comparativo. É muito notório o desenvolvimento deles. Às vezes cresce muito numa disciplina, cai um pouco em outra, mas esse cair um pouco é notório porque quis melhorar em alguma outra disciplina. Então tem essa variação, o que é super normal. E os alunos vão se desenvolvendo. Esse aplicativo, inclusive, ele mostra para a gente em reunião de pais. Para quem teve reunião comigo, eu abria. Quem foi que estão alguns aí que tiveram reunião de pais comigo? Eu abri. Abri o Power BI. Justamente para mostrar esse desenvolvimento. Não é assim que acontece? E não é uma crescente? É uma crescente. Então, assim, isso é muito legal, porque a gente percebe que os alunos eles já estão entrando mais no ritmo. A segunda etapa, ela mostra isso. Na segunda etapa também é notório pelo Power BI nas reuniões, eu também mostro isso, que a quantidade de falta de dever de casa diminui bastante. Porque o aluno ele começa a ter mais consciência. Então, foi muito notório isso também no desenvolvimento dos nossos alunos do 6º ao 9º ano. Tem exceções, tem. Falo que uns 20% ainda tiveram dificuldade nesse processo, mas já foi melhor. Terceira etapa é a finalização do processo, A terceira etapa, ela vem com o objetivo de entender que já passamos aí por mais de 15 semanas de aula. Você já sabe como é a rotina. Então, você já tem tudo para adaptar o processo, porque nada mais é novidade. E isso vale muito, principalmente para o 6º ano, porque só repete aquilo que já foi na primeira e na segunda etapa. Então, não existe mais novidade nenhuma para os nossos alunos a respeito de rotina acadêmica, de sala de aula. Ele já sabe exatamente o que ele tem que fazer. E
melhorar cada vez mais essa questão qualitativa do estudo. De novo, quantidade não é qualidade. Eu lembro que o Toshio, eu como aluna dele, na época de pré-vestibular, e ele que me desenvolveu aqui dentro da escola, desde a monitoria até eu me tornar professora e coordenadora, junto com a Dulcineia, ele sempre deixou isso muito claro. Ele falava porque eu errava muito na época do meu pré-vestibular, porque eu não tive essa orientação desde o 6º ano. E ele fala, você está estudando errado. Não adianta você perceber, né? Está em aula durante a manhã no pré-vestibular, sentar na cadeira 2 horas da tarde e finalizar tudo 10 horas da noite. Isso está totalmente errado, Francine, você não está estudando de forma correta. Hoje eu entendo muito o que ele fala, realmente, eu estava estudando de forma correta, porque o meu estudo não estava sendo de qualidade, estava sendo de quantidade. E isso não dá certo. É fato, isso não vai dar certo. Mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Só que eu, infelizmente, só tive essa oportunidade de entendimento, de orientação nos meus 18 anos. Eu acho muito legal quando os nossos alunos do Fundamental 2 têm essa oportunidade desde o 6º ano. Na verdade, já começa a partir do 4º, 5º ano, porque eu sei como é que é a rotina em outras escolas, porque eu conheço pessoas de outras escolas, e principalmente do Lepeti. Acompanhei também minha filha se desenvolvendo dentro do Lepeti, né? E eu sabia de como eles estavam apertando de pouquinho em pouquinho para esse estudo. É isso. Os alunos eles vão se adaptando. Uns mais lentamente, uns demoram um pouquinho mais para virar chave, outros vão numa boa, uns que vão numa boa, chegam num determinado momento, dão uma queda, isso é muito comum. 6º para 7º ano, eu percebi que diversos alunos tops do 6º ano, quando chegaram no 7º ano, na primeira etapa, caíram. Opa, é um sinal de alerta. Caiu por quê? Porque os interesses são outros. Já começa a idade do namorico, já começa a idade de, começa meio que dar uma enfrentada assim na gente, né? Fala, acha que a gente é grande, né? Isso vai acontecer. E aí, nesse momento, a gente tem que ser muito sábio. Parar, pensar, perceber que não está dando certo, mostrar a evolução, até o momento que entra novamente no ritmo. Então, tudo isso é comum, né? Isso não está fora de uma realidade. Mas tudo que a gente faz desde agora, adaptando muito bem esses meninos nessa crescente, entendendo a importância desse estudo diário, da aula dada, da aula estudada hoje, entendendo que só tem dúvida quem estuda. Você teve dúvida? Você estudou? Então você não vai ter dúvida. Só tem dúvida quem estuda. Nós que estudamos muito, nós temos dúvida o tempo inteiro. E é isso. A criança é da mesma forma. Ela só vai ter dúvida se ela estudar. E a partir disso, elas começam, inclusive, a contribuir mais com a sala de aula. Eu percebo isso muito nas minhas aulas. Quando eu pergunto se um aluno estudou, ou se no desenvolvimento de uma aula vem aquela pergunta massa, a gente fala, opa, esse aí estudou. Esse aí está pegando o jeito. Porque vem aquela pergunta que fala assim, a gente para e fala, deixa eu parar para pensar nisso. Opa. Ou então a gente fala assim, caramba, eu falo isso mesmo. Não sei te responder. Eu vou ter que estudar. Agora eu não vou saber te responder isso. Sua pergunta foi massa. Mas aquela pergunta só existiu porque ele estudou. Porque surgiu uma curiosidade a respeito do fato. E aí vem um outro ponto super importante. Esses meninos, por conta do acesso à internet, dentro das buscas que eles fazem no Google, quando eles falam que estão fazendo pesquisa no Google, Google não é pesquisa. Eu falo isso muito para eles. Google é busca. Eles buscam. Eles colocam lá a palavra e aí às vezes vem uma resposta de tudo, mas isso é uma busca. Pesquisa, eu falo, é quando você entra então no Google acadêmico, onde você vai pegar os artigos científicos e vai trabalhar com esses artigos. Então são coisas muito diferentes. Mas querendo ou não, eles escutam muitas coisas ali e eles trazem para a gente que a gente não para para pensar. É a tecnologia, querendo ou não, vindo a nosso favor. Né? Porque querendo ou não, está fazendo o nosso aluno a pensar em coisas que nem a gente está pensando. Mas infelizmente também tem o outro lado, enfim, depois também o Lucas, as meninas podem falar um pouquinho desse lado negativo da tecnologia. Bom,
Terceira etapa, então, a gente espera um fortalecimento emocional maior, o convívio social mais positivo entre eles, consolidação das rotinas de sala de aula. E isso é essencial, como eu disse, não existe mais nada novo. Por que essa consolidação é super importante? Porque ele vem com tudo para o segundo semestre. Aí pronto, aí ele venceu o ano. Se ele consegue, entre os altos e baixos dele, se perceber no processo do primeiro semestre, ele entra no segundo com outra capacidade, com outra mentalidade, e geralmente é isso que acontece com os nossos alunos. Aí o ano vai embora, e aí nos próximos anos a mesma coisa, sempre com ajustes, mas a tendência deles é seguir. E é interessante, e o trabalho da orientação vem muito forte em relação a isso, junto com a fala do professor em sala, o ritmo de estudo diário, então ele passa a ter mais qualidade e não quantidade. Tudo bem até aqui? Dentro dessa crescente do nosso raciocínio? Só para vocês terem uma ideia, né? Numa etapa valendo 30 pontos, sexto ano, como é que ele se desenvolveu? Ao longo dessas duas primeiras etapas, uma média. Está todo mundo bem igual, né? Olha a nota, como é que está, 25, 26, numa etapa valendo 30. A média jogou para cima. Tá? Esse é o Power BI que eu abro nas reuniões, inclusive. Fiz besteira. Sétimo ano. Dei uma quedinha, o que é normal, mas mesmo assim, a média entre as turmas, bem elevada. Oitavo ano, com todos os pesares de um oitavo ano, que aí sim eles estão adolescentes total, eles também estão se seguindo muito bem. Então essa é a média do oitavo ano. E do nono ano? Também, percebam, as médias estão todas acima de 20. Eles estão ruins? Não. Inclusive eles estão muito bem, porque a média está sendo puxada para cima. Então esse é o histórico das nossas turmas, né? Vocês muitas vezes pedem um comparativo, a gente fez questão de colocar isso hoje para mostrar esse comparativo entre as turmas. E percebam, as turmas estão equilibradas. Isso é muito legal. Você vai disponibilizar depois isso? O Lucas depois vai estar disponibilizando tudo isso para vocês, tá? Obviamente, com um excelente desenvolvimento que eles tiveram, vem a questão do honra ao mérito. Nós temos que valorizar os nossos alunos que são bons. Isso faz parte do processo. Nós nos preocupamos com o aluno que está tendo uma determinada carência, uma determinada dificuldade. Mas a gente não pode deixar de olhar para os nossos alunos que estão se desenvolvendo. E o honra ao mérito, ele vem com isso. Incentivar a todos a darem o melhor de si para conquistar. Falar assim, eu não consegui essa etapa, mas na próxima eu consigo. Porque eu quero também estar junto com o grupo que recebeu o honra ao mérito da primeira etapa. O honra ao mérito, ele tem dentro dos critérios, média geral acima de 90% dos pontos disponíveis nas disciplinas. Aqui vem um detalhe super importante, voltado para... Posso subir? Sim, para pegar minha turma. Voltado para a parte das disciplinas de projeto, que nós chamamos de STEAM, que vale 25 pontos. Se nós fizéssemos uma média das que valem 30 com 25 de forma soma, divide, vai dar errado. Obviamente, vai puxar para baixo. Por isso que nós falamos em porcentagem. Então, nós trabalhamos com a porcentagem das matérias de prova e trabalhamos com a porcentagem das matérias de STEAM, soma, divide por 2, já que é porcentagem, e aí vem a média. Essa média acima de 90 é igual ou superior a 90, sem nenhuma nota abaixo dos 60%, sem nenhuma advertência. Pronto, então esse aluno, ele ganha o honra ao mérito, tá? Foi bem interessante na etapa passada, quer dizer, da primeira etapa, né? Com o nosso sexto ano, isso aí, nós estamos muito orgulhosos, foi o sexto ano que mais ganhou o honra ao mérito dos últimos 2 anos. Foi esse sexto ano. Tá no próximo slide? Pronto. Olha só. Olha a quantidade de alunos na primeira etapa de 2023, 70% ganharam o honra ao mérito. Isso é mérito deles.
Tá? Sétimo ano tivemos um aumento de 31 para 35, oitavo ano nós tivemos uma queda. Por que dessa queda? Porque os hormônios estão à flor da pele. Isso é fato, né? Inclusive, quando eu dou aula de aparelho reprodutor humano, eu percebo que os hormônios estão à flor da pele. As perguntas que chegam para mim, eu falo assim: menina, onde é que você está vendo isso? Fica quieto, criatura, conversa comigo depois, porque senão gera polêmica na sala de aula. Enfim, mas está tudo bem, né? Deixa os meninos também, as meninas serem felizes, né? É bom também essa parte, é legal. Eu lembro do meu oitavo ano, era massa isso, né? Nono ano cresceu. Nono ano já está com uma pegada para ensino médio. Então, nono ano a gente vai puxar, inclusive, nós temos metade dos nossos professores, né, em termos de quantidade de aulas, que nós temos de 30 aulas por semana, 15 aulas, para ser mais claro, são de professores que dão aula no ensino médio, certo? E isso é muito importante, porque já é um processo de transição. Ou seja, em relação ao honromérito comparativo, esse ano foi muito melhor. Eu acho que as deficiências que nós tivemos de pandemia, principalmente, elas foram diminuindo, né? Então, acabou essa história de que pandemia atrapalhou o nosso aluno. Não, está mostrando aqui que as coisas cresceram e eu acho que a partir de agora a tendência é crescer cada vez mais. E dentro das atividades, das avaliações, eu vou pedir desculpa para vocês, eu vou passar para o Lucas. Lucas, dá continuidade para mim, porque eu preciso de terminar a matéria de botânica do sétimo ano, que eles amam, só que não. Quem aqui gostava de botânica? Eu não gostava. Não, gente, ficar decorando o que é criptógama, fanerógama, briófita, pteridógama, não. Mas eu não falo isso para eles. Tem que saber, menino. Mas é isso, tá? Eu queria só passar essa parte inicial de desenvolvimento acadêmico para vocês entenderem que nós estamos numa crescente. E os números mostram essa crescente. Ah, meu filho ainda não conseguiu isso. Calma, a gente vai virar a chave. É aos pouquinhos, não vamos colocar pressão. Aos pouquinhos, ele vai crescendo. Tudo bem? Então é isso. Licença, deixa eu lá para a minha aula de botânica. Uma salva de palmas para a Fran, afinal de contas, professora, coordenadora, mãe, correndo. Se a gente se prolongar um pouquinho, pode ser que ela ainda consiga chegar depois, né? Porque ela só dá essa aula agora. Então fiquem tranquilos. Bem, eu só quero voltar a uma coisa que eu acho bem relevante, até porque alguns pais, essa questão do honromérito é nova, né? E eu acho que os alunos entenderam perfeitamente a nossa proposta de honromérito. E como é que eu sei disso? O ano passado tinha uma aluna do sexto ano, que o ano inteiro ela ficou batendo na trave. Se esforçava pra caramba e batia na trave. E esse ano, na primeira etapa, ela conseguiu. O que aconteceu na turma quando a gente chegou lá e começamos a anunciar e o nome dela foi um dos primeiros? Ela, não acredito, começou a chorar e a turma inteira levantou e começou a bater palma. Ou seja, não é aquela competição mórbida, né? Negativa, não é isso. Isso está mais na nossa cabeça de adultos, porque a gente vê essa competição acontecendo no nosso dia a dia. Não é isso. Tudo depende da intencionalidade, da forma como a gente apresenta. A gente quer ensinar esses alunos a torcerem uns pelos outros, a se apoiarem. Claro que sempre tem aquele que está, ai meu Deus, eu queria estar ali, não consegui, mas não é negativo. Os colegas mesmos viram um para os outros e falam, não se preocupa, da próxima vez você vai conseguir. Você não quer estudar comigo? Eu já vi aluno fazendo isso. Você não quer estudar comigo? Vamos estudar junto. E isso a gente vê aqui. Os alunos do ano passado chegaram aqui na primeira série e eles continuam fazendo isso. E aqui na primeira série do ensino médio, o ritmo é punk. Eles ajudam uns aos outros a estudar. Isso é muito bacana. E isso vem dessa cultura. Agora, a gente também reconhece que não são todos aqueles que estão aqui conosco que vão ter um destaque acadêmico. Muitos deles vão ter destaques em outras áreas, não é verdade? Então vamos lembrar também que no começo desse ano a gente entregou os destaques do final do ano passado.
Aqui os números, uma coisa que a Francine também esqueceu de falar, é histórica essa queda que a gente tem do 7º para o 8º ano. Por quê? Quem trabalha com Fundamental 2 sabe. Conteúdo de 7º ano até o 7º ano, a gente ainda vai num certo ritmo, aprofundando os conteúdos que eles viram no Fundamental 1 e melhorando um pouquinho mais. O 8º ano tem uma quebra. A partir do 8º ano, a gente já começa a olhar para frente. E aí o conteúdo começa a ficar bem mais pesado. Tanto que ele já tem professores que são professores de ensino médio no 8º ano. Então é bem mais puxado. Primeira etapa é o tropeção, né? Para eles começarem a pegar ritmo. E aí vocês estão vendo que no 9º ano a gente teve um crescimento significativo. E isso é importante para eles. Isso aqui é só da primeira etapa. Então a gente tem essa análise da segunda etapa. Por que eu não trouxe a análise da segunda etapa? Eu sei que alguém vai me perguntar. Quando que fecharam as notas? Semana passada. Quando que sai o boletim? Hoje. Então não podia ainda fazer essa análise, porque mesmo saindo o boletim, ainda alguns de vocês, essa nota está errada, aquilo não sei o quê. Então ia ser eu não queria maquiar. Os dados são reais. Esse aqui é da primeira etapa. Quando a gente vai da segunda, eu passo para vocês. E isso também vale para aqueles dados do Power BI, que a Francine colocou. Tá? Esses dados, pode ser que ele tenha alguma oscilação pequena. Por quê? Porque pode ser que tenha notas diferentes, algum professor que ainda não tenha lançado todas as notas, mas a média, ela não vai mudar muito. Tá bom? Vamos continuar aqui. O que mais? Isso aqui é importante. Francine começou a fala dela falando que esse ano a gente tem mudanças em relação ao ano passado. Então, os pais antigos, atenção aqui comigo para a gente não cair naquela rotina do que já foi o ano passado. A terceira etapa esse ano ela é diferente da primeira e segunda etapa. Vocês viram aquela carta gigantesca que eu mandei para vocês com um monte de detalhes? Então, é disso que a gente vai falar aqui rapidinho. Bem, nós temos 2 tipos de avaliação agora na terceira etapa. Uma é a prova, que vocês já estão acostumados, e outros são os IDs, os ativos simulados. Como é que elas funcionam? As provas, as datas já estão lá no calendário. Os IDs também já tem a data lá no calendário. As provas, elas acontecem em 2 semanas seguidas. Começa a semana que vem, terça e quinta, e na semana seguinte, segunda, quarta e sexta. Por que a gente fez assim? As provas vão ser durante as aulas. Estamos terminando o semestre, o professor já está terminando o conteúdo, então não faz sentido a gente jogar a prova para tarde. Assim eles vão ter mais uma tarde para estudar, se eles quiserem. Obviamente, não estuda de véspera, mas eles têm mais uma tarde para estudar, se eles quiserem. Além disso, a gente está no final do semestre. Eu não tenho como fazer 5 semanas de prova vespertina igual a gente fez nas outras semanas. Então, a gente faz nesse modelo. E é um modelo onde o professor também consegue ver, porque os professores estão dentro de sala. Obviamente não é o professor de matemática que vai estar na aula de matemática, porque senão teria que ter 16 professores de matemática para estar em todas as salas. Mas ele consegue ver o rendimento do aluno ali, as dúvidas dos alunos ali, consegue ter uma percepção real. E aí é importante a gente dizer substitutivas. É ali onde eu quero que vocês fiquem muito atentos. Por quê? Meu filho ficou doente, meu filho estava indisposto, não conseguiu fazer a prova por XYZ razão. As substitutivas são imediatas. De novo, mesmo motivo, não tem como jogar a substitutiva para daqui a um mês, porque a gente vai estar de férias. Tá? Então a gente precisa disso, inclusive até para fechar a nota. Vocês viram que o calendário da terceira etapa ele é muito apertado. Hoje a gente está falando do boletim da segunda etapa. O boletim da terceira e última etapa sai quando? Dia 4 de julho. Quando que é 4 de julho, gente? É daqui a 3 semanas. Daqui a 3 semanas. Então vocês estão vendo que eu não tenho muito prazo. E aí você imagina, coloca nessa conta aí que os professores vão ter que corrigir 540 provas. E ainda se tiver alguma substitutiva, eles vão ter que corrigir essas provas lá em cima do lance. É punk, é bem puxado. Mas a gente consegue. Agora a gente precisa da colaboração de todo mundo, lembrando que se precisar de substitutiva, tem que fazer imediato. O calendário das substitutivas também está lá no calendário de provas.
E aí eu chego no indicador de desempenho. Para quem está chegando agora na escola, né, ou agora, ou próximo de agora, o nosso modelo de indicador de desempenho ele é muito bacana, os alunos gostam muito de fazer, e para nós, escola, ele é muito importante, porque ele é um raio-x do aluno. O simulado, que a gente chama de indicador de desempenho, ele não tem esse nome de indicador de desempenho à toa, ele gera um relatório para a gente, que esse relatório vai para vocês, inclusive. Os alunos de 8º e 9º, eles fazem isso 2 vezes nesse semestre. Já fizeram uma semana passada e vão fazer outro, não está ali a data, mas é dia 26, ou seja, daqui 2 semanas. Essa é uma prova compreensiva de todas as disciplinas. E é uma prova onde a gente já vai treinando eles para a habilidade de provas que eles vão fazer logo, tipo Enem, tipo PAS, tipo vestibular. Então, as questões já são de certo e errado, eles têm que marcar na folha, no cartão de respostas. Toda essa dinâmica pode parecer uma coisa boba, mas é essa inabilidade de fazer a prova que muitas vezes faz um aluno que é muito bom em conteúdo, que conhece muito bem do assunto, não conseguir ir bem na prova. Então, a gente vai treinando isso com eles, pouco a pouco. Nada de loucura. A gente não está querendo fazer prova de vestibular para aluno de 6º e 7º. Não é isso. Os alunos vão fazendo. E por que eu falei que eles gostam? Porque a nota que eles tiram é bônus. E é um bônus para todas as disciplinas. Ou seja, se a prova é de todas as disciplinas, é justo que o bônus seja para todas as disciplinas. Então eles podem conseguir alguns pontos ali que vão ser cruciais para eles lá depois, no final do semestre. Então eles gostam de fazer essa prova. Não é uma prova fácil. Aqui no Galo a gente não dá nota. Não dá nota grátis. O aluno tem que suar para conseguir essa nota. Então é uma nota justa. Uma nota que ele lutou. Não tem ponto fácil, né? E importante aqui, no caso do 8º e 9º, como eles têm 2 IDs, a nota do semestre fica dividida. Então, cada ID pode valer até 3 pontos. Somados, quem conseguir pontuação máxima pode ter até 6 pontos no semestre. E no caso do 6º e 7º, até 6 pontos. E onde que vocês vão ver isso? Lá no boletim que vai sair dia 4. A nota vai somar lá na NF1, no caso do 1º semestre, lá na coluna NF1 do boletim. E no final do 2º semestre, NF2. Então vocês vão ver isso lá também. Agora é importante, a data do ID é a data do ID. Não tem substitutiva para ID. Por que não tem substitutiva? Primeiro porque a prova é única. Se é uma prova de todas as disciplinas, como é que eu vou fazer uma substitutiva de todas as disciplinas? E, obviamente, a gente precisa que os alunos estejam aqui porque ela é presencial, ela é feita de manhã durante a aula junto com os professores. Tudo bem? Vou deixar com as orientadoras e assim que elas terminarem, eu volto para falar com vocês. Bom dia. Meu nome é Maria Amélia, sou orientadora do 8º e 9º ano. Estou muito grata pela presença de vocês aqui, né? Muitos abrem mão de alguns compromissos para estarem aqui, né? E essa parceria ela é muito importante. Essa parceria nesse momento que a gente conversa, no momento que a gente marca um atendimento, que a gente está tratando individualmente de cada aluno, e no momento que vocês, no ambiente domiciliar, auxiliam a gente, né, com a prática diária dos estudos, de mostrar para os estudantes, para os filhos de vocês, o quanto é importante a manutenção de uma rotina assertiva, de ter um horário para estudar, de ter um local para estudar, né? Incentivar isso e proporcionar isso. Ai, mas Amélia, eu não fico em casa, né? Eu não estou em casa à tarde para acompanhar. Mas se tiver uma boa orientação, um diálogo com os alunos, né? Ele perceber que você está ali, né? E ajudando ele. Mãe, eu não consigo imprimir. Eles têm muitas dúvidas, né? Você dando esse suporte, ele se sentindo protegido, se sentindo acompanhado, isso é um incentivo muito grande, né? Essa parceria que vocês fazem com a gente. No momento que vocês chegam em casa
e percebem que a tarefa não está feita, porque eles são crianças, são adolescentes e vão ter outras coisas que eles vão buscar no período vespertino. Tem muitas coisas mais interessantes para eles. É o jogo, é a televisão, é o celular, né? E quando eles não fazem algumas atividades, quando eles ficam deixando para depois, não é de maldade. Eles acreditam que vai dar tempo, que eles só vão passar mais um tempinho, é só mais essa etapa, é só mais esse capítulo. Eles acreditam nisso de verdade. E quando eles percebem ali que não conseguiram, dá realmente desespero neles. Meu Deus, eu não vou conseguir. A tendência é deixar para a última hora. Acaba que as entregas não são de qualidade, entregam o trabalho de qualquer jeito, né? E quando vocês, meu Deus, é tarefa demais, é muita coisa. Quando essa fala vem de vocês reforçam que realmente é muita coisa que eles não vão dar conta. E que a escola está pedindo mais do que o aluno pode dar. Mas tudo que a gente pede, a gente sabe, tem consciência de que eles têm condição de entregar. Se eles se organizarem, se eles tiverem uma rotina assertiva. Foi aquilo que a Francine falou inicialmente, sem precisar se matar de estudar. Porque eu escuto na minha sala: tia, eu estudei demais, um dia antes da prova eu fiquei até 10 horas da noite. Se ele precisou estudar até 10 horas da noite, é porque no decorrer ele não vinha estudando. E aí naquela véspera, naquela semana, ele se dedicou. E muitas vezes o resultado não é aquilo que ele acha que ia ser. E isso frustra o aluno, porque houve realmente um esforço. Ele abriu mão naquela semana de algumas coisas, ele deixou de dormir. Mas se todos os dias se houver uma rotina diária realmente, por exemplo, a quantidade de ocorrências de dever de casa não feito são inúmeras. Tem alunos que têm muitas ocorrências de dever de casa não feito. O que é que eu entendo quando o aluno tem um número significativo de atividades de casa não realizado? Que ele não estuda. Porque se o dever de casa ele não fez o dever de casa, ele não estudou. Ele também não estudou. Se ele não abriu nem para fazer o dever de casa, então ele não estudou. Então, assim, a gente precisa dessa parceria de vocês para que eles entendam realmente, para que vocês proporcionem um ambiente bacana. Vamos estudar, então vamos nos organizar. Qual é o ambiente que você vai estudar? Tem irmão pequeno, fica na sala, faz barulho, vamos para o quarto, não é para ser aquele quarto bonito, vou ter que fazer um quarto de estudos. Não necessariamente tem que ser assim, mas tem que ser um ambiente com pouco ruído, bem iluminado, né? Que ele se programa antes, porque é impressionante, né? Sentou para estudar, dá vontade de ir ao banheiro, dá fome, dá sede, dá tudo, né? Tudo eles sentem naquele momento. Na verdade, são fugas. Então, antes de estudar, vai logo ao banheiro, pega a garrafinha d'água. O que é que a gente vai estudar hoje? Pega logo todo o material. Senta, esqueci. Eu vou pegar. O meu lápis não... É sempre assim, né? Então, assim, vamos proporcionar um ambiente bacana. Outra questão que eu observo muito, mais nos adolescentes, é a questão do sono. Um sono de qualidade. Os alunos não têm essas horas que ele precisa, né, para estudar. Para ele estar bem de manhã, ele precisa ter uma noite de sono. Muitas vezes a gente pensa que ele foi dormir, que o aluno foi dormir, que o nosso filho foi dormir. Quando a gente chega lá, estão no celular, né? Estão respondendo uma mensagem, estão jogando. Então a gente tem que certificar realmente que desligou tudo, vamos dormir, vamos meia hora antes do horário de dormir já ir acalmando, né? Para que ele tenha um sono de qualidade. Outra observação são falas deles, né? Não tenho fome de manhã. Muitos não têm vontade de comer pela manhã, né? Então, assim, essa alimentação, ela é necessária. É o combustível, o sono, a alimentação são combustíveis para o nosso organismo, para ele funcionar bem, para eu aprender bem. Ele pode não ter fome de manhã, mas daqui a pouco ele vai ter. Quando ele está na aula, o que ele vai pensar? Na fome que ele está sentindo na hora do intervalo, né? Então ele deixa de estar
concentrado ali, meus maridos já levaram a gente, minha barriga está roncando. Às vezes eles vão procurar a gente, tia, deixa a gente lanchar antes. Por favor, estou com muita fome, eu não tomei café da manhã. Então, eles procuram muito para dizer isso. Por favor, libera, porque a lanchonete não vende antes, né? Então, ele precisa de uma liberação. Então, eles estão com fome de verdade. Por que você não comeu? Ah, porque eu não tenho fome. Que seja uma fruta, que seja uma vitamina, entre em acordo com ele, para que ele coma alguma coisa, porque ele vá bem alimentado para a escola. Pode não ser aquela quantidade de alimentação, mas que ele coma alguma coisa, que ele não venha em jejum para a sala, né? Na hora do intervalo, né? O foco deles no intervalo, muitas vezes em sala de aula, é o foco social ainda. Eles têm a necessidade muito grande de conversar. Quando não dá para conversar, manda um bilhete, né? Manda um bilhetinho para o outro, se conversam no olhar. Eles são tão amigos que eles conversam no olhar, né? Algumas salas houve a necessidade de fazer até mapeamento. São meninos que se conhecem há muitos anos, têm um histórico, né, de amizade das famílias. Isso é muito saudável, isso é muito bacana. Eu falo isso para eles. São amizades que vão durar, às vezes, a vida inteira. Eu tenho amigos que eram da escola. E é muito bacana rever esses amigos, falar com eles, saber como eles estão. Fazer parte da vida deles. Mas, dentro da sala de aula, o foco ele tem que ser pedagógico. Aí, se disser assim, Amélia, ele não conversa com ninguém na sala, ele está isolado. Eu me preocupo. Porque não é para ser assim. Ele está totalmente isolado. É normal conversar entre uma aula e outra, fazer uma troca, fazer uma dupla, né? Não ter dificuldade de juntar, de fazer, eu vou ficar aqui, não tem ninguém para ficar comigo. Isso é preocupante. Mas só a brincadeira, só a conversa, no momento de aula, isso é prejudicial. Por isso que a escola adota algumas estratégias, não é para punir os alunos, né? A mudança de turno, o mapeamento não é uma punição, é porque a gente entende que aquela amizade, aquele grupo, ele está se prejudicando. Então, a nossa intenção, a gente precisa muito da confiança de vocês, que a nossa intenção, ela é a melhor, né? Da forma que vocês cuidam em casa, a gente cuida aqui. A gente tem um propósito. Todos nós, o nosso propósito como educadores é o mesmo. Buscar, ajudar, auxiliar. Às vezes a forma causa uma insatisfação no filho de vocês. Chega em casa chateado, poxa, me mudaram de lugar, eu queria ficar perto do meu amigo. Mas a gente precisa dessa parceria de vocês para que eles entendam. Meu filho, na hora do intervalo você brinca com ele, entre uma aula e outra, final de semana a gente se encontra, mas nesse momento você precisa estudar, você precisa acompanhar. Uma simples conversa faz com que ele perca o ritmo, ele se atrapalha o colega, ele atrapalha o professor. Então, assim, o foco na sala de aula, ele é pedagógico. E sobre a rotina vespertina, né? A escola, ela coloca algumas opções, né? Para mim, eu acho que nos resolve, né? Ele é uma ótima opção, porque eu vejo pais pagando aulas caríssimas, espaços para os filhos ficarem à tarde, quando eles têm a oportunidade de ficarem aqui com os nossos próprios professores, né? Com exercícios direcionados exatamente para aquilo que vão ser cobrados deles, né? Então, é uma opção bacana que a escola oferece. Mas, às vezes, esse horário entra em conflito com a rotina do aluno. Muitas vezes não dá. Ele faz inglês no mesmo horário, faz terapia, faz isso, faz aquilo outro. Eu sei que a rotina dos meninos é bem apertada, muito apertada. Quando o aluno fica na escola, a melhor opção é o Resolve. Só que o Resolve, ele dá para o aluno uma demanda a mais, que é a realização de uma lista de exercícios. Ele acaba ficando insatisfeito porque ele só vai entrar se tiver com essa lista impressa e pronta. Mas quando a gente fala lista de exercícios, eu já vi essa lista, às vezes são 4, 5 exercícios, que dá para ele se programar, né? Então, assim, tem a opção do Resolve, tem a opção da biblioteca para fazer atividade, fazer leitura, tem a opção da Learnspace, que é uma sala de estudos coletivo, e tem a sala de apoio, que é uma sala, todos
todos esses espaços eles estão sendo supervisionados, né? Existe uma demanda dos alunos de quererem esporte, de quererem ficar na quadra, de quererem ficar andando pela escola, né? E eu tento conscientizá-los de que o que acontecer com eles dentro do ambiente escolar é nossa responsabilidade. Então, eles precisam ficar em locais que eles estão sendo supervisionados. A gente está ali de olho, a gente está vendo. E se eles ficarem pela escola, a gente não vai ter esse controle, né? Então, assim, a escolha desse espaço à tarde, ele precisa ser em parceria com a família. Tá bom, você não quer fazer, resolve? Então, você quer ficar na biblioteca? Caso vocês precisem deixar os filhos de vocês aqui, caso eles façam inglês, não, Amélia, não é viável pegar e voltar e levar de novo, isso não é viável. Então, precisa realmente de um planejamento em relação a isso, né? Então, a gente conta muito com essa parceria de vocês em relação ao período vespertino, tanto no ambiente da escola, quanto no ambiente domiciliar. Nessa questão do sono, da alimentação dos meninos, e alguns têm outra questão também da alimentação. Eles têm uma necessidade tão grande de correr, brincar, que eles brincam, quando chega faltando 5 minutos, né? Quando toca a música, eles correm para a cantina e querem lanchar. Naquele 5 minutos do último tempo, né? Então, como de qualquer jeito engole, ele precisa realmente valorizar aquilo que é importante para ele. Então, isso é uma questão de maturidade, ela não vai surgir da noite para o dia. É por isso que a gente precisa estabelecer essa parceria, que vocês confiem nas nossas propostas, nas nossas estratégias, né? E se há, mas é para concordar com tudo? Não. Eu sei que vão ter opiniões diferentes, né? Visões diferentes, realidades, né? Para o meu filho não é assim, Amélia, que funciona. Para o meu filho é de uma outra forma. Nós estamos trabalhando com a individualidade de cada um. Mas nesses casos, procurem a gente. Busquem a gente para conversar. 1, 2, 3, 4 vezes. A gente vai estar aqui para ouvir. A forma mais assertiva de conversar com a gente é através do aplicativo. É a mais rápida. Ligar muitas vezes não é legal, tá? Então, assim, para aqueles que já me procuraram em algum momento, né, continuem se sentindo à vontade para me procurarem quando for preciso. Para aqueles que ainda não me procuraram, sintam-se à vontade também para buscar, para a gente conversar, para a gente estabelecer essa parceria, certo? Seja uma ligação, que a gente converse, que a gente entre em acordo, porque o nosso objetivo é o mesmo. A gente tem algo em comum, a gente não se conhece, mas a gente tem algo muito em comum, que é a gente vocês e nós estamos em prol do bem dos filhos de vocês. Todo dia a gente acorda com esse propósito e a gente vai para casa pensando como vai ser o outro dia, o que é que eu vou fazer. Eu vou dormir pensando em aluno, meu Deus, amanhã eu tenho que falar com a mãe do fulano, como é que eu vou fazer, amanhã eu tenho que atender o fulano. Os filhos de vocês fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, certo? Então, sintam-se parceiros da escola, parceiros da orientação, da coordenação, da direção, que é exatamente isso que a gente busca, tá bom? Obrigada. Bom dia a todos. Fico feliz em conversar com pais. Para mim, esse momento é um dos mais especiais que a gente tem, porque não existe uma receita. Existe uma receita certinha. Como é que a gente deve fazer, né? Não existe. Mas é muito importante a gente compartilhar nossas experiências, nossas dúvidas, né? Os questionamentos que a gente tem no dia a dia, na educação dos filhos, aqui no ambiente escolar. Eu fico muito feliz em vê-los aqui. Realmente, muito obrigada pela presença. Gostaria que isso aqui estivesse voltado, mas eu sei que muitos têm seus compromissos. Para quem não me conhece, eu sou a Verônica, eu sou orientadora, eu trabalho junto com a Amélia, ela fica com os 8º e 9º, e os 6º e 7º. Nossos bebês, que eles não escutem isso que eu estou falando, né? Porque eles são nossos bebês, eles chegam
bem maturos. Não quer dizer que eu quero que eles sejam adultos, pelo amor de Deus, que eles saibam tomar decisões. Não é isso. Mas eles chegam com aquela ansiedade, né, do que é o Fundamental 2, as mudanças são intensas, né, e cabe a nós fazer essa adaptação devagar. Ela não acontece de uma etapa suficiente para concluir essa adaptação. Não, é bem desafiador. Às vezes, o semestre todo, a gente vai trabalhando, fazendo aquele trabalho de formiguinha, né? Mas a gente consegue alcançar o objetivo. Quando a gente fala de autonomia, a gente fala de ações, de tomadas de decisões que a gente tem que ter no nosso comportamento. Eu, como orientadora, a mãe, o pai em casa, qual é a melhor maneira e quais são as abordagens que nós temos que fazer. Então, quando a gente fala de autonomia vigiada, gente, checar diariamente as redes sociais hoje é uma necessidade. Influencia diretamente e indiretamente o comportamento do seu filho. Quando a gente fala de rede social, influencia também diretamente no sono do seu filho. Quando a gente fala de tela, computador, celular, televisão, influencia diretamente no sono do seu filho. Estudos comprovam isso. Então, o que a gente tem a pedir aqui é que realmente cuidem do horário. Eu sei que muitos aqui já fazem isso, sem sombra de dúvida, não estou questionando isso. Mas estou aqui frisando essa questão porque é nítido alunos que têm muito sono pela manhã aqui na escola. Então é um pedido que a gente faz. E quando a gente conversa com esse aluno, que a gente chama para bater um papo, ele fala, eu fiquei até tarde no celular. Aí eu, mas mamãe e papai, não, que eu fico... Eles falam a verdade, eu fico no meu quarto. E aí minha mãe acha que o celular está desligado. Eu falei, olha, eu vou falar para sua mãe. Não, tia, não faz isso não, senão ela vai tomar meu celular. Eu vou ter que agir com a verdade, essa sala é a sala da verdade. E a gente tem que agir com a verdade. Então, estudos comprovam que após 1 hora do uso do celular, que o seu cérebro começa a relaxar. Celular que eu falo, rede social em geral, telas. E depois de 1 hora que você vai conseguir, mesmo você dormindo, o seu cérebro entra em sono profundo. Então, são 2 horas. Se ele tem que dormir às 10, que horas que ele tem que ficar totalmente desligado de tudo? 8 horas. E isso é nítido. Isso é nítido a influência no amanhecer, a maneira de levantar, o cansaço. Então é um pedido que a gente faz. Quando a gente fala em checar dever de casa, em fazer esse monitoramento, não é sentar ao lado do seu filho, da sua filha. Eles já estão no 6º ano, 7º ano. Fundamental 2 é uma realidade bem diferente em relação ao Fundamental 1. Por mais que nós façamos essa transição, um projeto de transição, por mais que nós façamos um trabalho, um preparo com os alunos para virem para o Fundamental 2, eles sentem, porque a teoria é uma coisa, a prática é outra, né? E quando a gente fala em estudar e monitorar, não é ficar reclamando, você não fez o dever, que não. Você vai sentar ali ao lado do seu filho por um tempinho só para sinalizar quais são os deveres, porque isso vai, com o tempo, ele vai pegando o ritmo. Estou falando mais para os 6º anos, 6º e 7º, porque o 8º e 9º já tem autonomia, já tem que ter autonomia. Mas 6º anos, principalmente, é importante a gente vigiar. O vigiar não é você ficar sentado 30 minutos ao lado do seu filho, sua filha ajudando a fazer o dever. Não, eles precisam vivenciar a consequência das suas atitudes. Isso não é ruim. As consequências, elas são construtivas. Creiam nisso. Isso é bom. Negativas ou positivas, eles precisam vivenciar. E nós não podemos poupar nossos filhos de passarem por isso. Sou mãe de 3. Casa de ferreiro, espeta de pau. Vocês já ouviram falar nesse ditado? É verdade. Eu também tive que aprender muito. E tenho que aprender até hoje. Mas eu posso passar uma verdade para vocês. Creio que esse momento é difícil somente agora. Difícil não, é desafiador somente agora. E que ele vai passar. Eu sou otimista. Passa. É cansativo. Aquele dia que você está mais cansado, que você tem que ver o dever do seu filho. É aquele dia que os deveres estão incompletos, que você tem que, você viu alguma coisa que não está legal. Sempre é assim. Mas, por favor, evitem ficar sentados
ao lado do seu filho por muito tempo para fazer dever. O dever é dele. Ele está no Fundamental 2 e a gente precisa trabalhar essa autonomia. Vamos vigiar. Vigiar é conferir se o dever de fato está feito. Se não estiver feito, você vai conversar com seu filho, mas não com um parágrafo, não com uma carta. Você não vai fazer isso. Você vai falar em poucas palavras o que você tem a dizer para o seu filho. Quando eles entram na adolescência, eu acredito que muitos pais têm filhos adolescentes, dá para perceber nitidamente que o diálogo tem que ser diferente. Quanto mais palavras a gente coloca no ar, menos eles vão assimilar. Então, vamos ser diretos, objetivos. E mais uma coisa, por favor, não castiguem meus alunos. Não façam isso com eles, tá? Quando a gente fala castigar, tem alguns que falam, eu estou de castigo. Aí eu, ai meu Deus do céu, o que você fez para ficar de castigo? Não castiguem. Essa palavra castigar, eu acho que não deve nem ser usada. Mas a gente tem que impor limite. Isso é diferente. Impor limite é uma coisa, castigar é outra. E se você prometeu algo, cumpra o que você prometeu. Então, não pense em falar sem pensar antes, né? Tem que falar e cumprir o prometido. Tenham cuidado com isso, por favor, porque nessa idade eles testam a gente e não é de maldade, tá? Faz parte do desenvolvimento. Essa autonomia é importante acompanhar sempre, mas sem estar em cima, o que eu havia falado, e se aproximar sempre que necessário. Está fazendo atividade, como a Maria Amélia já havia falado anteriormente, precisa de um local apropriado para ele fazer seu estudo, mas que não levante várias vezes. Que ele realmente, a gente precisa trabalhar esse hábito de concentração, de foco. Você sentou para fazer seu dever, você não tem que ficar levantando toda hora. Então, lanche antes. Vocês sabem, a melhor maneira de criar essa rotina dentro da sua casa, né? Quando a gente fala de responsabilidade gradual, como eu havia falado anteriormente também, a gente fala das consequências. Não existe nada melhor trabalhar autonomia e responsabilidade vivenciando. Esse vivenciar o que é? Passou por um conflito na sala de aula. Esse conflito, primeira coisa, ele tem que se sentir à vontade de vir à minha sala, conversar. Pode me chamar de tia, não tem problema. Eles vêm, tia Verônica, aconteceu isso. Às vezes uma coisa boba. Então senta aqui. Eu não vou conversar com ele em pé. Eu quero olhar. O que aconteceu? Conta para mim. Ele tem que se sentir acolhido, da mesma forma por vocês. Mas é importante a gente ficar sabendo das informações de imediato. E de imediato a gente resolver. Porque ele precisa ter essa certeza de que a tia V vai resolver. Que a Amélia vai resolver. Vai ajudar, vai dar o suporte. Independente de estar errado ou não. Então, essas mediações de conflitos, elas são importantes, porque a gente escuta ambas as partes. E eu sempre falo, você acha que a tia V vai saber exatamente o que aconteceu? Vai ser dona da verdade ali, bater martelo igual juiz? Jamais, a minha intenção não é essa. A minha intenção é de mediar de tal forma que vocês se percebam no erro, para que isso não venha acontecer novamente. Essa é a intenção. Olha aí o vivenciar. Eles precisam fazer parte desse processo. Nós não podemos, de forma alguma, fazer com que eles não vivenciem, poupá-los disso. Isso não pode. Deixar de resolver os conflitos. Eles já estão resolvendo os conflitos sozinhos. Às vezes tem filha na minha porta, principalmente após o intervalo. Ah, porque ela fez isso, eu não gostei, ela falou isso, eu não gostei. E eu tenho que ouvir todos eles. Isso para mim é uma vitória, porque eles estão se sentindo à vontade de conversar comigo. Então eu acho que a gente está no caminho certo em relação a isso. Eu olho para muitos pais e muitas mães aqui, eu já conheço muitos, e gostaria sim de poder durante o ano conhecer todos os alunos, todos os pais dos alunos, porque esse trabalho é muito importante, muito enriquecedor, principalmente a troca de experiências que a gente tem com vocês. O nosso trabalho é enriquecido com a presença de vocês. Quando vocês mandam no aplicativo, Verônica, eu gostaria de conversar com você. Eu adoro, de verdade, porque eu sei que nós vamos trocar experiências e alguma coisa, ou muitas coisas boas sairão dessa reunião. A gente tem que ter sempre esse pensamento positivo. Está sendo desafiador, a geração é diferente, as exigências são diferentes, mas cabe a nós fazer também essa mediação de maneira cuidadosa, respeitosa, cada um no seu tempo. Mas
Eu também vou deixar aqui, eu já falei em relação ao horário de sono, que eu acho muito importante, eu tenho percebido isso com frequência em sala, alunos sonolentos, isso me preocupa. E por último, por favor, a partir de agora, vocês que são mães, pais de adolescentes, se não for esse ano, vai ser o ano que vem ou no outro, quando forem fazer os seus 15 anos, as meninas, lembre-se que as meninas todas farão 15 anos na sala. Então, praticamente, eu falo isso que eu passei por 3 vezes por essa situação. Todas as meninas farão 15 anos, então significa que quase todos os finais de semana vocês terão uma festinha de 15 anos para levar seu filho. Isso é real, tá? E só levem se tiver adulto supervisionando, por favor. Tenham esse cuidado de olhar, de saber quem vai ficar nessa festa. São os pais que vão ficar lá, quem é que vai ficar? Ou vai ser terceirizada a responsabilidade da atenção, do monitoramento dessa festa, desse evento. Tá? Então, por último, eu deixo esse pedido para vocês. Não liberem seus filhos, não deixe ele reclamar, achar ruim, mas só se você conhecer realmente quem é que está dando essa festa, fazendo esse evento, tudo bem? Estou à disposição de vocês, todas as vezes que precisarem falar comigo, podem mandar no aplicativo, tá bom? Estou à disposição. Um abraço a todos. Obrigado, Verônica. Acho que esses conselhos, esses detalhes são todos muito, muito importantes. Agora eu vou falar direto para vocês. Então agora a gente chegou na carne, né? no prato principal aqui. E eu queria começar falando para vocês que tentassem imaginar a seguinte imagem na cabeça de vocês. Um carro de Fórmula 1. Todo mundo sabe o carro de Fórmula 1? Se diz que é um dos carros mais complexos que existem. Por quê? Porque ele tem que ter a melhor performance de todos, não é? Ele tem que ser muito rápido nas retas, mas também tem que ser muito rápido nas curvas. Aonde está a performance do carro de Fórmula 1? No carro ou no piloto? Vocês entenderam onde eu quero chegar? Por que foi importante a gente falar de todos esses detalhezinhos aqui? Porque tudo isso que a gente falou aqui é o carro. É o carro. Cada um vai pilotar de um jeito diferente, né? Uns vão ser melhores na reta, outros vão ser melhores na curva. Um vai conseguir correr melhor na chuva, exatamente, Ayrton Senna, né? Outros vão ser muito bons em uma corrida de uma volta só, outros vão ser melhores em corridas longas, né? Isso aqui é muito importante vocês terem claros. Não existe bala de prata. Vocês conhecem essa imagem? Bala de prata é aquela que você mata com um tiro só, né? E mata o lobisomem. Não existe, gente. Então, o que eu estou falando para vocês, o que as orientadoras reforçaram, tudo isso é o carro, é a roupagem. E o que eu vou mostrar para vocês aqui agora é um pouco da teoria que está por trás dessa roupagem. Por quê? É importante vocês entenderem a lógica disso tudo. Aqui no Galois, vocês todos escolheram o Galois pelo nome, pela tradição e pela seriedade que o Galois tem. Não é verdade? É ou não é? Então a gente não brinca de fazer escola. A gente sabe muito bem por que a gente está fazendo cada coisa. A gente não é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas a gente se esforça muito por ser. E a gente sempre está em cima do lance, querendo saber o que a gente pode melhorar. Então vou mostrar para vocês algumas das coisas. Olhem esses copos, essas taças. É porque homem pensa copo, né? Mulher pensa taça. Todo mundo viu? Agora minha pergunta para vocês: qual deles está mais cheio? Vocês conseguem saber qual está mais cheio? Essa aqui é a minha sala de aula. Entenderam a imagem? Quando eu pego a minha prova de matemática, que eu tirei nota máxima, e mostro para o meu coleguinha do lado que não conseguiu passar,
Eu estou com esse conflito aqui. Por quê? Porque o meu máximo, o meu melhor, não é nunca igual ao do outro. Vocês concordam com isso? E aí onde está o X da questão. Performance, muitas vezes, ela é avaliada de maneira errada. A performance humana, não de máquina, humana, ela é avaliada eu comigo mesmo. Todo mundo concorda com isso, né? Eu comigo mesmo. Eu não consegui atingir a média. O que eu preciso fazer? Não é todo mundo conseguiu fazer a média e eu não consegui. Por quê? Ué, às vezes o seu foco não é isso. Aqui no Galois mesmo, a gente teve uma aluna que durante o ensino médio todo, ela penou muito nas exatas. Que todo mundo sabe que aqui no Galois a gente puxa bastante nas exatas, né? Afinal de contas, 2 dos nossos 3 fundadores são professores de matemática renomadíssimos. Na 3ª série, ela escolheu o que ela queria fazer, Juilliard, que é a universidade mais renomada de teatro dos Estados Unidos. O que o Galois fez? Vocês sabem o que o Galois fez? Ajudou ela na matemática. Porque ela não precisava da matemática para passar em Juilliard. Mas ela precisava da matemática para terminar a 3ª série. Essa aluna está lá, se formando agora. Então a performance, ela é 1 para 1. Tem alunos nossos que vão ir super bem em todas as disciplinas. Não tem problema, mas foquem no seu. Então tudo que eu vou mostrar para vocês aqui, eu sei que a gente como pai tem muita essa ansiedade, né? E aí, como é que foi seu filho? Seu filho também teve dificuldade? E aí pergunta do grupo do WhatsApp. Tudo bem, isso serve para a gente ter uma visão, mas ela não é uma visão real. Essa visão aqui que eu estou mostrando para vocês. Vocês não conseguiram distinguir qual copo estava mais cheio. Vocês estão entendendo o ponto que eu estou querendo chegar aqui, né? É muito importante olhar para o indivíduo. E é por isso que as nossas orientadoras estão aqui o tempo inteiro para atender 1 a 1, quantas vezes forem necessários. Gente, essas mulheres vivem fazendo plano de estudo, vivem acompanhando os alunos, vivem ligando para os pais. Elas não têm um segundo de respiro. Por quê? É isso que a Amélia falou. Elas dormem pensando, como é que eu vou fazer para ajudar esse aluno? E são os filhos de vocês. Vocês têm uma pessoa dedicada para isso. É como nesses esportes de alta performance, que tem o coach de alta performance. Vocês já viram isso? Nos esportes de alta performance, todo mundo tem aquele, cada um, né? O jogador de tênis, para quem gosta de tênis, sempre tem o técnico dele que está ali no fundo, e do lado do técnico tem o coach de alta performance. Vai ver aqui qual a diferença. Um é a técnica, o outro é a performance. São coisas diferentes. Porque a performance, olha aqui, a performance, ela está relacionada a isso aqui. Alguém já ouviu falar disso aqui? Spire, S-P-I-R-E, está em inglês, desculpa gente, não peguei em português porque senão muda o acrônimo. Isso daqui, alguém já ouviu falar de um cara conhecido assim, não muito conhecido, um pouquinho conhecido só, que chama Tal Ben-Shahar? Simplesmente um cara que fez o curso mais procurado de Harvard. Sabe qual era o curso dele? Felicidade. Harvard? Felicidade? Harvard é conhecido pelo quê? Pelo direito, pela finança, pelo business, né? E o curso mais procurado foi felicidade. Porque ele entendeu e desenvolveu esse método aqui. Ele percebeu que não adianta nada você ser o cara mais rico do mundo, o cara que tem mais sucesso em Wall Street. Não adianta nada se você não tem isso aqui equilibrado. E a palavra spire, espiral em inglês, né? Não é spiral, ela tem a ver com isso. Todas as coisas vão e voltam. Uma hora a intensidade é uma, outra hora a intensidade é outra. A gente tem uma ideia errada de equilíbrio. Vocês concordam comigo? Equilíbrio a gente acha que é deixar tudo igual. E não é.
Equilíbrio, às vezes, você tem que dar peso mais para um lado do que para o outro. Por exemplo, eu gosto muito de andar de bicicleta, mas às vezes eu não tenho tempo para andar de bicicleta. Então eu necessariamente tenho que diminuir o tempo de alguma coisa para dar tempo de andar de bicicleta. Concorda comigo? E eu não falo pedal, porque a galera do pedal é outro nível. Eu sou só ando de bicicleta. Vocês entenderam a lógica? E aqui no Galois a gente tem 3 pilares. Todo mundo sabe quais são esses 3 pilares, né? Acadêmico, que a gente falou no começo, social, que a gente acabou de falar, e o espiritual, que a gente enfatiza tanto. Todas as nossas atividades, elas fazem esse ciclo. A gente pesa um pouquinho mais no acadêmico, aí a gente sempre está acompanhando o espiritual e o social. E o Inspire traz isso. E é por isso que eu queria mostrar para vocês que tudo o que elas estavam falando, por que o meu filho tem que comer bem, por que o meu filho tem que dormir bem, por que o meu filho tem que fazer uma ação social, igual a gente fez com o 6º e 7º. A gente vai fazer coitado, não ainda, não deu tempo. Estão entendendo? Então o Inspire é espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional. Tudo isso junto. Performance sem isso aqui não é performance. Pode ser um tiro curto. E aí onde vem esses 7 fatores da performance acadêmica. E são 7 fatores, por quê? Porque às vezes a gente enxerga só um. E veja que todos eles contribuem para a mesma coisa. Performance acadêmica. Não é isso que vocês querem? A gente quer que o nosso filho tenha sucesso na vida. Você ainda não sabe o que é o sucesso, né? Mas eu quero que ele tenha sucesso. Foca nesses 7 fatores. Nenhum deles é menos importante do que o outro. Nenhum. E eu gosto de falar muito. Quando eu estou dando palestras só sobre esse assunto, a gente vai exemplificando um a um do que significa. Porque às vezes motivação para você é diferente de motivação para mim, não é verdade? Agora deixa eu contar uma coisa para vocês. Ninguém motiva ninguém. Vou repetir. Ninguém motiva ninguém. Isso é cientificamente comprovado. Aí o pai chega para mim, mas é porque meu filho está desmotivado. E aí? Como é que a gente resolve essa história? Vocês estão vendo como não é simples? Ninguém motiva ninguém. Eu posso ter a melhor equipe do universo, os melhores professores, os mais entusiasmados, os mais incríveis, e ainda assim ter um aluno desmotivado. Porque a motivação ela não vem de fora para dentro. Isso é incentivo. De fora para dentro, incentivo. Às vezes pode ser dinheiro, às vezes pode ser que alguém falou assim: você só vai para férias se você passar de ano. Isso não é motivação. Isso é incentivo. Bom ou mal, né? É incentivo. Agora motivação não. Motivação é de dentro. Por que eu faço o que eu faço todo dia? É a motivação. Então, estou falando de motivação, a gente podia falar de crenças e atitudes, hábitos de estudo. Sem hábito de estudo, esquece, gente. Por isso que aqui no Galois a gente não privilegia de forma alguma o estudo de véspera. Nosso lema é sempre foi, desde o primeiro dia de Galois, aula dada, aula estudada, hoje. Não é semana que vem não, é hoje. Tem alguém aqui que trabalha na área das neurociências? É só para me corrigir, porque se eu for falar alguma coisa errada. Eu tenho pós-graduação em neurociência aplicada à educação. Então não sou especialista em neurociência, mas aplicada à educação. Tem inúmeros estudos que falam que se você não estudar no mesmo dia que você viu, a curva já cai para menos de 25% de chance de você lembrar isso. Gente, 25%. Você jogou fora 75%. Só porque você não estudou hoje. Então não é à toa. Não menosprezem o hábito de estudo. Alguns pais chegam para mim e falam assim: por que o Galois tem tanto dever de casa? Eu não tenho como garantir que o aluno vai estudar, mas eu tenho como dar dever de casa para ele estar lá e ter que fazer. Isso eu tenho. E mesmo assim, não é trocentos deveres de casa. Todo dia tem um pouquinho. Alguns de vocês eu até levei uma vez, que a gente estava fazendo um tour pela escola no começo do ano, e mostrei um dos quadros
da sala, que tem um cantinho dividido pelo dever de casa. Todo dia tem lá as aulas, né, marcadas 6 aulas do dia. Normalmente tem 3 deveres de casa, 2, porque ainda tem disciplinas que nem tem dever de casa, né? Então, gente, não é um monte de coisas, mas precisa ser bem organizado. Então, hábito de estudo é a única forma de vocês terem certeza de que a performance vai ser mantida. Se não tem hábito, a gente sabe disso da nossa vida, né? Às vezes a gente vai para uma palestra, sai todo motivado, aí a gente consegue fazer as coisas por uma semana, daí na segunda a gente já não faz tanto. Por quê? Não criou o hábito. E a gente está falando de adolescentes, ou seja, eles estão oscilando o tempo inteiro, uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra coisa. Precisa ter hábito. E é onde a gente precisa acompanhar a responsabilidade e a autonomia que a Verônica acabou de falar. Habilidades interpessoais. E aqui eu vou falar para vocês. Minha experiência. Eu tenho 15 anos trabalhando só com Fundamental 2 e médio. Eu sei muito bem como é que está essa geração. Essa transição tem sido bem difícil para eles. Do 100% online da pandemia, voltar para o presencial e interagir. Não deixe o filho de vocês ficar focado em um amigo. Não façam isso com ele. É a pior coisa que vocês podem fazer. 1, 2, 3, não. Eles estão na fase de que é galera. Precisa ser galera. Se o seu filho está com dificuldade de expandir o ciclo de amizade dele, quer dizer que ele já interiorizou uma coisa que é muito nociva nesse processo todo, que é: eu preciso de alguém, eu só preciso de alguém para eu ser feliz ou para eu ter. Isso não pode acontecer agora. Agora é o momento de ter um monte de amigos. Claro, a gente pode depois fazer distinções, nós adultos, né? Falar o que é amigo, o que é colega, mas todo mundo tem que se dar bem. Se eu chego na sala de aula e vou fazer um grupo para fazer um trabalho, e alguém fala para mim: eu não posso sentar com fulano porque eu não gosto do fulano, a gente não vai dar certo. Eu já, opa, o que aconteceu? Tem coisa aqui. Todo mundo tem que entender que tem que se dar bem com todo mundo. A gente não precisa gostar de todo mundo, na verdade, são coisas bem diferentes. Não precisa ser melhor amigo para a vida inteira, best friend forever. Não precisa, mas tem que se dar bem com todo mundo. Tem que respeitar todo mundo, tem que render com todo mundo. E esse é o desafio. Engajamento acadêmico, obviamente, não preciso nem comentar. Engajamento cognitivo, qual a diferença? O acadêmico é o que eu estou recebendo ali, né? Estou recebendo um monte de informações. O cognitivo sou eu comigo mesmo. Eu tenho engajamento, eu quero sentar, eu quero fazer, eu quero estudar, eu quero melhorar. Porque se ele não quer, está relacionado direto com a motivação. E o engajamento emocional, que faz da mesma forma. Se eu começo a falar para mim mesmo: eu sou burro, eu não consigo. Gente, você pode ser o cara mais inteligente do mundo, você não vai conseguir. Não vai. Então, a fala interior é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com o adolescente. A gente tem dificuldade com a gente mesmo, né? Nós somos adultos. Quantos anos a gente não luta contra as nossas falas interiores? As nossas crenças limitantes. Não é isso? Aqui é a mesma coisa, só que eles não têm maturidade. E aí? Então você em casa, reforça com ele, com ela, falas positivas, falas construtivas, pensamentos construtivos. Porque é isso que vai motivar todo o ciclo. Vocês viram que é muito complexo isso aqui? Gente, não é uma aula só, uma aula boa que vai fazer o aluno ser bom. Tem todo um contexto. Lembra de novo da imagem que eu coloquei lá no começo. É um carro de Fórmula 1. Não adianta nada você ter a melhor roda de todas. Só a melhor roda não ganha. Então tem que ser o contexto todo. E é por isso que eu falo para vocês: performance é complexo, é individual. Se a gente tivesse como fazer um scanner individual de tudo isso aqui, a gente com certeza teria tantos resultados quanto existem seres humanos na face da Terra. Vocês concordam comigo? Agora está ficando mais complicado. Vocês estão acordados o suficiente para isso aqui? Quer fazer uns pulinhos para acordar?
Isso aqui é algo que eu desenvolvi. Então, se vocês não concordarem, não se preocupem, não tem problema nenhum, não tem nenhum nome de Harvard por trás. Esse aqui é uma forma de mostrar em desenho para vocês qual é a nossa política, qual é a nossa proposta, aquilo que a gente acredita. Primeiro, eu acho que é interessante entender quais são os eixos, né? Aqui a gente está falando de 2 eixos, que são essas setinhas. São as ações que a gente tem, que elas podem ser ações intencionais e focadas, ou obviamente o contrário, ações desfocadas e esporádicas. E o outro eixo são as práticas, que a gente também pode traduzir em hábito, tá? Mas eu coloquei prática porque pode ser que não seja ainda um hábito. Então a gente tem ótimas práticas e práticas ruins. Esse é o eixo. E aí eu queria que vocês pensassem no filho de vocês. Vocês estão aqui para isso. Pensa no filho de vocês, onde que ele está. Eu tenho 4 quadrantes possíveis. Eu tenho o quadrante superior direito, e o que eu estou falando da direita de vocês, tá? Performance excepcional. O que está acontecendo nessa performance excepcional? Eu tenho um aluno que tem ações intencionadas e focadas no melhor nível, e todas as práticas dele são ótimas. Então, se você olhar a linha da curva de resultados, ele está no topo da curva de resultados. Quantos alunos eu tenho assim estatisticamente? Alguém tem alguma chute? 5%. E olha que 5% ainda é maior do que a média global. Então o Galo a gente está muito bem. Agora, se você tem um filho que não está dentro desses 5% e você vai exigir dele estar nesses 5%, talvez você está frustrando ele, porque não é necessário estar dentro desses 5%. Mas às vezes a gente, como pai, né? Quando meu filho tira 9 e não tira 10, parece que fui eu, né? É isso, a gente tem que tomar cuidado com essas expectativas que a gente cria. Vou para logo abaixo agora, inferior direito. Eu tenho uma performance razoável. E por que eu tenho uma performance razoável? Porque as ações já não são tão intencionais e focadas. Algumas ações, ou várias delas, já são desfocadas e esporádicas. Mas ainda é um aluno que tem boas práticas. Então, às vezes, os bons hábitos de casa, os exemplos, o andar com bons amigos, pode fazer que um aluno, mesmo sem ter ações focadas e intencionais, tenha bons resultados razoáveis. Então veja só, ele já não vai estar lá no topo dessa curva de resultado, vai estar perto do meio, talvez um pouquinho para cima, oscilando para cima e para baixo, para cima e para baixo. Agora eu vou para o lado esquerdo, lá em cima. Performance em construção. Aqui eu tenho já alunos que estão com ações intencionais e focadas, provavelmente aprendendo a continuar, manter essas ações intencionais e focadas, mas ainda com práticas não muito boas. Está aprendendo as boas práticas. Quantos por cento dos alunos vocês acham que eu tenho aqui? 80. Vocês já viram aquela famosa lei de Pareto? 20, 80? Então, 80% dos meus alunos estão aqui. Algumas vezes eles conseguem dar um pulinho para o quadro do lado, tem uma performance excepcional e voltam. Por quê? Porque eles já estão com ações intencionais e focadas. E vocês concordam comigo que quem tem ação intencional e focada, falta só perseverar, que ele vai conseguir dar o passo e interiorizar aquela performance. Então, é questão de tempo, paciência, não ser precoce. E embaixo eu tenho, onde a gente tem sim alunos aqui também, a média de 10%, onde a gente tem práticas ruins e ações desfocadas e esporádicas. Esse é o nosso foco maior, onde a gente tem mais dificuldade. E aí vocês vão ver que dentro desses quadros tem um quadrado um pouquinho maior, um pouquinho menor, de cores diferentes. Está dando para enxergar? Não sei se lá no fundo dá para enxergar esse contraste.
eu peguei aqueles 4 quadrantes e destrinchei eles um pouquinho mais e eles viraram essa grade de 9 quadros. Onde você tem no canto esquerdo a seta do potencial, que são aqueles hábitos que a gente estava falando, as boas práticas. E aqui embaixo, performance, resultado e rendimento. Depois vocês podem ler com calma, não vou entrar de novo. Mas é muito importante cada um de vocês fazer uma autoanálise, tanto da expectativa que você tem do seu filho, quanto da realidade. Expectativa e realidade podem sim ser coisas muito diferentes, tá? Não estou inventando nenhuma coisa aqui. Então, onde eu quero que o meu filho esteja e onde que ele está atualmente? Porque assim a gente pode ver quais são os quadros mais próximos. O que eu preciso fazer para movimentar meu filho de um quadro para o outro? E eu estou falando de vocês, mas o trabalho também é nosso, tá? A gente faz essa pergunta diariamente, buscando pensar de maneira bem propositiva. Então, quando a gente fala para vocês que os filhos de vocês estão precisando mais de estudo, está precisando mais de resolve, está precisando às vezes de um apoio externo, a gente está pensando nisso aqui. Pode ser que a gente não vai falar para vocês, ó, seu filho está no quadro X, Y, Z. Não adianta nada, né? Esse jargão às vezes não serve para nada. É objetivo, é prático. E acabando o último slide da nossa conversa hoje, esse ciclo aqui, que também não é um ciclo meu, tem um professor no Instagram que eu sigo e que ele é muito bom em transformar as coisas em gráficos, em fazer essas conversas difíceis que a gente tem que ter em algo palpável, visual. E eu coloquei aqui o arroba dele, se vocês quiserem seguir depois. Ele, inclusive, ele é do Acre e se tornou super amigo do professor Nakamura. Porque os dois têm uma pegada muito parecida, né? Para quem não sabe, o professor Nakamura, não estou falando do Toshio, estou falando do Pedro, que é nosso professor do Fundamental, que é filho do Toshio. Bem, ele fez esse ciclo aqui, que eu achei bacana demais. Porque, de novo, não adianta nada a gente fazer planos se eles não são sustentáveis. Na verdade, precisa ser sustentável. A gente está falando de um plano de vida, a gente não está falando em passar na prova da semana que vem. É isso que vocês querem? Então a gente precisa focar no longo prazo. Mas não é aquele longo prazo daqui a 10 anos, não. O longo prazo daqui a 3, 4, 5 anos. E pode ter tropeços graves no meio do caminho, mas a gente tem que continuar olhando lá na frente. E o ciclo que ele propõe é esse aqui. Vou começar pela esquerda. Estudar, aprender, resultado. Autoestima, motivação, disciplina. Aí eu volto. Estudar, aprender, resultado. Minha pergunta para vocês. Onde está a aula? Onde está a aula? Não acharam a aula? É por causa disso que eu coloquei aqui no meio. Aluno é diferente de estudante. O aluno é aquele que está sentado na sala de aula. O estudante é aquele que está sentado na mesa de estudo. Esse ciclo aqui é o ciclo do estudo sustentável. A aula, ela já aconteceu. Então, se o aluno prestou atenção na aula, se o aluno anotou tudo na aula, isso vai contribuir, porque a hora que ele chegar aqui, no primeiro passo, estudar, ele tem insumo para estudar. Agora, se ele não prestou atenção em nada na aula, ele praticamente vai ter que descobrir por conta própria o que o professor explicou na aula. Não é verdade? Então, o aluno que presta atenção na aula, essa primeira fase dele aqui, que é estudar, vai demorar mais ou menos. Muito menos. Se ele estiver estudando, inclusive, o que ele prestou muita atenção naquele mesmo dia, ele vai dedicar 5, 10 minutos para revisar aquele conteúdo. Enquanto que quem não prestou atenção, talvez nem escreveu no caderno, vai demorar meia hora, 45 minutos, e vai estar desesperado no final. Por quê? Simples, gente. Ele está fazendo o trabalho do professor. Não é? Esse trabalho tinha que ter sido feito lá na aula. E aí vocês entendem por que o ciclo começa com estudar. E olha só que interessante, quando que a gente aprende?
tinha um professor tão bom, eu aprendi tanto com ele. Desculpa te contar, mas mentira. A gente não aprende com ninguém. Você só aprende quando você faz as conexões. O professor pode te mostrar todo o caminho das pedras. Na verdade, eu podia trazer aqui um físico da NASA que ia mostrar para vocês todo o caminho de como chegar na Lua. Ia adiantar alguma coisa? Agora, se você realmente quisesse, você dedicasse todo o seu tempo de estudo e aprendesse aquilo, aí a gente está falando de outra coisa. Então, de novo, é importante ter um bom professor. É importante que o professor seja o melhor possível para criar essas possibilidades de informação, mas a aprendizagem só vai acontecer no momento de estudo. E tem inúmeros estudos científicos que comprovam isso. Vocês estão vendo que eu estou indo bem devagar aqui? Porque cada passo desse é uma quebra de paradigma para nós, não é? Eu falo muito para os nossos professores: a gente não pode ensinar da forma como a gente aprendeu. Para a escola de hoje não é igual à escola de 15, 20, 30 anos atrás. E isso daqui é uma quebra de paradigma para nós pais. Às vezes a gente está muito focado no filho, dedicar 3 horas de estudo, mas o que adianta se ele não prestou atenção na aula? Ele está passando 3 horas para tentar lembrar o que o professor falou. Isso é estudo? Então, quando a gente falou de estudo qualitativo lá atrás, mais do que quantitativo, é isso aqui. E olha só que interessante. Por que é sustentável? Porque quando eu estudo do jeito certo, eu estou aprendendo sem sofrer. Porque eu estou estudando do jeito certo, não tem sofrimento. Quando você está lá na academia, fazendo um exercício pela primeira vez, se você faz ele do jeito certo, ele dói as primeiras vezes. Depois ele para de doer. Claro que você vai aumentando a intensidade, não é verdade? Agora, se você está fazendo o exercício do jeito errado e você continua aumentando a carga, o que vai acontecer? Você vai lesionar. E às vezes você não vai poder fazer mais nada. Fala pelo meu pai. Meu pai tem 40% do ligamento dos braços só. Por quê? Exercício do jeito errado. Então, isso aqui é muito importante. Não é estudar de qualquer jeito, é estudar do jeito certo. E aí aprender não é um sofrimento. Se aprender não é um sofrimento, o resultado é óbvio. Ele vai trazer satisfação. Se ele traz satisfação, autoestima o quê? Sobe. Nossa, está dando certo, estou conseguindo, não está sendo tão difícil, eu nem imaginava. E aí, o que acontece com a motivação? Sobe. Motivação subiu. Nossa, agora eu consigo fazer mais em menos tempo. Antes eu tinha que estudar 2 horas, agora eu consigo estudar em meia. O que acontece? Disciplina. Eu não preciso mais ficar lembrando meu filho de fazer as coisas. Ele faz porque ele quer. Ele faz quando ele tem que fazer. Disciplina. Agora, o importante aqui, e com isso eu termino, é que é um ciclo. Quando você acha que está tudo ótimo, se você relaxar, o que acontece? Voltamos a estaca zero. E essa é a dificuldade de ser humano, né? A gente queria ser robô. Porque a gente só construía daqui para cima. Não é assim. Então, gente, ser pai não é fácil. Ser professor não é fácil. Estar trabalhando com educação não é fácil. A gente precisa estar o tempo todo fazendo essa análise. Onde que eu estou, onde que eu quero estar. E vamos puxando sempre para cima. Puxando sempre para cima. Vão ter momentos em que o ciclo vai se quebrar, porque alguma coisa aconteceu, né? Pode ser um momento de conflito com os colegas, pode ser um momento de problema na família. Tudo isso vai impactar. Nós somos seres humanos, lembra lá dos 7 fatores? Não é só um. Então, na hora de você sentar e conversar com seu filho, na hora de você sentar e conversar com as orientadoras para montar o plano de estudo, abre a mente, pensa no todo. Às vezes é difícil, mas a gente tem que falar para o pai: será que você não está incentivando ele muito no esporte e pouco no estudo? É uma questão de objetivo. Lembra que eu falei que o equilíbrio não é colocar tudo igual, né? O equilíbrio não é colocar tudo igual, mas essa fala é importante. Bem,
Aqui eu sempre termino deixando algumas dicas de livros. Para aqueles que sempre participam aqui das palestras, vocês já estão vendo que os livros são praticamente os mesmos. Mas para quem é a primeira vez, gente, esses livros aqui, eles têm potencial de mudar a vida de vocês. Estou falando por mim mesmo. Tá? Aqui eu tenho 4 livros. Um foi um livro que eu encontrei por acaso, estava fazendo uma visita em Canela, lá no Rio Grande do Sul, entrei numa livraria, achei esse livro aqui, que é esse primeiro, Aprendendo a Responsabilizar Nossos Filhos, de 2 psicólogos canadenses. Gostei do título. Quando eu fui ler, falei, gente do céu, como é que ninguém fala desse livro? Ele é quase um manual de como a gente conseguir ajudar nossos filhos a criarem responsabilidade. Sinceramente, achem ele na Amazon, acho que deve estar R$30, uma coisa assim. Depois vem a Bíblia, Mindset. Estou falando Bíblia, né? A Carol Dweck foi a psicóloga americana que cunhou pela primeira vez esse termo Mindset. Depois no Brasil virou uma coisa de louco, né? Mas basicamente ela é que criou a teoria da mentalidade de crescimento ao invés da mentalidade fixa. Isso aí tem uma palestra toda minha que a gente podia falar depois. Mas a mentalidade fixa basicamente é aquela que eu sou do jeito que eu sou e eu só vou melhorar se eu tiver talento. Como eu não nasci com talento, vocês entenderam? Quantos de nós não pensamos assim, né? Ah, não tem talento para isso, não. Gente, talento não existe. O que existe é suor, transpirar. Einstein já falava isso, não é? Agora ela conseguiu provar. Ela fez uma pesquisa com vários alunos de escola e esse livro aqui é o resultado da pesquisa dela. Nos Estados Unidos foi publicado em 1985 e no Brasil? 2013. Então, né, vocês já sabem. Outro que eu gosto muito, que é do mesmo autor, os dois, do Gary Chapman, para a vida pessoal e para ajudar nossos filhos, As 5 Linguagens do Amor. Gente, esse é um livro tão simples de ler, mas que tem um poder tão profundo. Você muda a forma de enxergar como você dá amor e como você recebe amor. E faz todo o sentido depois que você lê. Não vou dar nenhum spoiler. Aqui tem os 2 livros dele, ele tem mais, tá? Até para o ambiente de trabalho, ele lançou um que chama As 5 Linguagens de Valorização, porque ele fica amor no ambiente de trabalho, não pega bem, né? Então, valorização. E aqui no canto esquerdo eu tenho As 5 Linguagens do Amor das Crianças, que foi a adaptação que ele fez para as crianças. Depois tem a dos adolescentes e tem a dos pais também, porque afinal de contas a gente também precisa de amor, né? Então é bem importante. Tá ok, gente? É isso, aqui tem um pouquinho da bibliografia dessas coisas todas que a gente falou. Vou mandar para vocês. Quero agradecer de verdade o tempo de vocês. A gente ficou aqui 1h e 17 minutos. Aliás, 1h e 47 minutos. 47 minutos. Agradeço de verdade o tempo de vocês. Espero que isso tenha sido útil, que tenha ajudado vocês também a entender a nossa proposta. Como sempre, agora, o tempo de vocês.